As imagens que acompanharemos a seguir nos levam ao oeste da Alemanha, no Vale do Nahe. Uma área marcada por colinas suaves, cadeias montanhosas baixas e extensas formações naturais de ardósia. Este registro mostra a arte tradicional de trabalhar com essa pedra, extraída localmente e moldada inteiramente à mão para telhados e paredes. Mas mais do que a matéria-prima, o que sustenta esse trabalho é o conhecimento acumulado ao longo do tempo. Um saber transmitido de geração em geração, aprendido pela observação e pela repetição cuidadosa dos gestos. Nas mãos dos artesãos, ferramentas simples ganham precisão. Martelos, talhadeiras e cunhas, quase inalterados ao longo de décadas, são usados com exatidão, no ponto certo, com a força exata. Não há complexidade nos instrumentos, mas há domínio completo do material. É essa combinação entre técnica, experiência e atenção constante que permite que um trabalho tão antigo continue sendo executado com maestria. Aqui, no Museu a Céu Aberto da Renânia-Palatinado, uma casa de fazenda do século XIX, originalmente localizada em Bickenbach, está sendo restaurada utilizando exatamente as técnicas originais da época. E em regiões mais elevadas e expostas, como essas áreas montanhosas do vale, a ardósia sempre foi a escolha ideal, unindo durabilidade, resistência às intempéries e facilidade de manuseio. Tudo começa com a gabaritagem das peças, o processo em que uma primeira forma serve de modelo para todas as demais. É assim que, mesmo sendo feitas à mão, cada peça mantém proporções quase idênticas, reduzindo variações e garantindo uniformidade no resultado final. Com as marcações de controle já traçadas pelo aprendiz, o trabalho passa agora às mãos do artesão mais experiente. Sentado diante de uma simples bancada de madeira, ele acomoda a lâmina de ardósia sobre o apoio e lança um olhar rápido sobre as linhas desenhadas. Não há medições adicionais, nem instrumentos complexos. O que guia cada decisão é a experiência. O reconhecimento imediato dos pontos de tensão da pedra, de suas veias naturais e da direção exata em que ela deve ser trabalhada. Este é Johann Vogel, um artesão de 72 anos que, como vemos, manuseia a ardósia como quem segura algo vivo. Seus dedos reconhecem cada irregularidade da pedra antes mesmo que os olhos a confirmem. Não há hesitação em seus gestos. O martelo se ergue, o cinzel encosta, e o golpe acontece exatamente no ponto onde a rocha aceita ser aberta. Johann aprendeu esse ofício ainda menino, observando o pai trabalhar em silêncio, num tempo em que as palavras eram poucas e o conhecimento passava diretamente pelas mãos. Cada lasca que se soltava era uma lição, cada erro, um aviso. Agora, décadas depois, seu corpo repete aquilo que a memória já não precisa comandar. Ele gira a peça, corrige um desvio quase imperceptível e alinha a borda com a precisão de quem não luta contra a pedra, mas conversa com ela. Ao redor,
O chão está coberto de fragmentos, testemunhas de centenas de decisões invisíveis. Mas em suas mãos, a ardósia deixa de ser matéria bruta e se transforma em forma. Johann não parece apenas executar um trabalho. Ele parece fazer parte dele. Homem, ferramenta e pedra respiram no mesmo ritmo. E ali, entre o som seco do metal e o estalo contido da rocha, um ofício antigo continua vivo. Não apenas como técnica, mas como herança. A partir daqui, o trabalho muda de mãos. Entra em cena outro profissional, tão experiente quanto aquele que moldou a pedra. Se antes o desafio era entender a ardósia bruta, agora a exigência é fazê-la se encaixar perfeitamente na arquitetura da construção. Cada peça precisa ser posicionada com exatidão, fixada no ponto correto, e muitas vezes moldada novamente ali mesmo para acompanhar cantos, vãos, inclinações e irregularidades da madeira. Nada é padronizado, nenhuma placa é idêntica à outra. O assentador observa, mede com o olhar, ajusta com poucos golpes e só então fixa definitivamente a peça. Um erro aqui não compromete apenas a estética, compromete a vedação, a durabilidade e a proteção da edificação contra o tempo. É um trabalho silencioso, de paciência e precisão, onde cada placa instalada carrega a responsabilidade de proteger a construção por décadas. É aqui que a verdadeira perícia se revela. Uma única pedra, um único ajuste, e ainda assim todo o conjunto depende desse momento. O artesão observa em silêncio, mede com o olhar, avalia a espessura, o encaixe e a linha que precisa ser respeitada. Os golpes agora são mínimos, controlados, quase contidos. Não se trata de força, trata-se de retirar apenas o que sobra, sem jamais tocar no que sustenta. Cada lasca removida altera o equilíbrio do conjunto. Por isso, o artesão avança devagar. Observa novamente, corrige, e só então prossegue. Quando a pedra finalmente se acomoda, ela não chama a atenção. E esse é o sinal de que o trabalho foi bem feito. Na ardósia, a perfeição não se impõe. Ela desaparece dentro do conjunto.
Mesmo dentro de um ofício tão técnico e rigoroso como o trabalho com ardósia, nem todos os mestres seguem o mesmo caminho. Há aqueles que se dedicam à repetição perfeita, ao encaixe invisível, à proteção contra o tempo e o clima. E há outros, como este homem diante de nós, que enxergam algo a mais na pedra. Enquanto suas mãos alinham cada placa com a mesma precisão estrutural de sempre, o olhar busca ritmo, simetria, desenho. As ardósias deixam de ser apenas elementos de cobertura e passam a formar padrões, rosáceas, movimentos que lembram escamas, ondas ou pétalas de uma flor mineral. Aqui a função continua intacta. A água é desviada, o vento é contido, a estrutura permanece protegida. Mas, sobre essa base técnica, nasce algo raro, uma expressão pessoal. Neste ramo, onde tudo poderia ser apenas cálculo e resistência, alguns poucos artesãos carregam uma sensibilidade diferente, uma propensão artística que transforma cada fachada numa obra silenciosa. Não se trata de ornamentação gratuita, é a mesma ardósia, o mesmo método, o mesmo rigor, mas guiados por mãos que aprenderam a ver beleza onde outros veem apenas material. À medida que a fachada se fecha, camada após camada de ardósia, o edifício deixa de ser apenas estrutura e passa a assumir uma identidade. Cada placa foi cortada, alinhada e assentada para formar uma pele contínua, capaz de enfrentar vento, chuva e frio por décadas, às vezes por séculos. A ardósia não se dilata com facilidade, não apodrece, não queima e resiste ao tempo de uma forma que poucos materiais conseguem. Sua superfície naturalmente laminada repele a água, enquanto sua densidade protege a alvenaria e a madeira por baixo. É uma defesa silenciosa, quase invisível, mas absolutamente essencial. E há também a cor. Esse cinza profundo, quase azul, não busca chamar atenção. Ele absorve a luz do céu, dialoga com a pedra e com a paisagem, e confere à construção uma sobriedade que atravessa gerações. Não é uma estética de luxo, é uma estética de permanência. Sob esse tom contido, o edifício parece mais sólido, mais enraizado ao terreno, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Assim, a ardósia não apenas protege a casa, ela lhe dá caráter. Transforma a madeira, pedra e argamassa num conjunto coeso, onde função e beleza existem em equilíbrio silencioso. E assim chegamos ao final deste registro.
Agradecemos por nos acompanhar nessa viagem silenciosa pelo tempo, onde gestos simples, ferramentas modestas e conhecimento acumulado revelam a essência de um trabalho que moldou paisagens, casas e gerações inteiras. Se este conteúdo despertou sua curiosidade, trouxe alguma lembrança ou simplesmente chamou sua atenção, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a manter vivo este projeto e a continuar resgatando histórias como esta. E, se você ou alguém da sua família possui filmagens antigas ou registros semelhantes, saiba que elas serão muito bem-vindas. Ficaremos honrados em recebê-las e, quem sabe, transformá-las em novas narrativas para compartilhar com todos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo registro.